Fala pessoal, eu vou trazer uma reflexão aqui acerca daquele último vídeo que eu fiz, onde Jesus fala para o jovem rico vender os bens, né, e dar aos pobres, e onde ele fala que o rico é difícil entrar no reino dos céus, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, grandes líderes e filósofos da humanidade, desde Platão, Sócrates, Buda, quer ver quem mais eu posso citar? Confúcio, Zoroastro e tantos outros grandes líderes filosóficos, espirituais da humanidade, eles têm uma coisa em comum. Eles pregam espiritualidade. Você sabe o que é espiritualidade? É você cuidar de questões que são espirituais. Logo, são opostas às coisas materiais, carnais. Por exemplo, o nosso corpo é carnal. A gente tem um corpo, a gente tem carne. Agora, quando a gente morre, algumas religiões acreditam que nós temos um espírito. Algumas acreditam que tem uma vida após a morte, que tem um céu, um paraíso, um Éden, etc, etc, etc. Então, são coisas opostas. Coisas materiais ou coisas espirituais. Tanto que Paulo fala isso nas suas epístolas, né? Nós somos seres espirituais e não carnais como os outros, etc e tal. Então esses grandes líderes, eles sempre trouxeram uma mensagem espiritual em detrimento da mensagem material. O que seria uma mensagem material? Uma mensagem material seria Marx. Marx falava que o capital era tudo, que o capital fazia as pessoas ficarem ricas e gananciosas. Isso é uma mensagem material, tá? Marx dizia, o acúmulo de capital gera desigualdade, então temos que socializar a riqueza. Isso é uma mensagem material. Ele está falando de capital, dinheiro, riqueza. Isso é uma mensagem material. Só estou citando como exemplo, tá? Agora, Jesus, independente do personagem ter existido ou não, a mensagem dele em todo o Novo Testamento e nas epístolas paulinas é uma mensagem espiritual. O oposto da mensagem material. Em nenhum momento Jesus fala para você, por exemplo, acumular capital ou riqueza. Ah, Ronaldo, eu não posso ser rico? Pode, ninguém é proibido de ser rico, de trabalhar ou de ter as coisas. Mas estou falando que a mensagem desse personagem da Bíblia é uma mensagem estritamente espiritual. Jesus é contra o acúmulo de riqueza, que nem Buda. Ele fala assim, não ajunteis tesouro na terra, mas no céu. O que ele quer dizer quando ajuntar tesouro na terra? Ele está dizendo dinheiro, bens materiais. Então não acumula riqueza. Quando Jesus fala nessa passagem do jovem rico, como é difícil um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico é mais apegado às coisas materiais do que às coisas espirituais. Em Timóteo, Paulo fala assim, o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Porque de fato é verdade. Isso é uma máxima paulina que vale para qualquer lugar. Outros exemplos. Jesus, em dado momento, ele fala assim, de graça recebeste, de graça dai. O que ele estava falando? Da pregação do Evangelho, que era para ser gratuita. E tem vários exemplos assim no Novo Testamento, onde a gente vê que a preocupação de Jesus é com o lado espiritual. Ele manda amar o próximo, ele manda dar outra face, ele manda alimentar os pobres. Fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. Então toda essa mensagem cristã, ela é destinada a isso. Ajudar o próximo, o caridoso, o mendigo, o pobre, a pessoa que está em dificuldade, visitar o preso na cadeia, visitar quem está doente. Toda essa mensagem de Jesus é espiritual. Então, as pessoas dizer que segue Jesus, mas não observar esse lado espiritual da mensagem de Jesus, ainda querer transformar isso em algo material, desculpa pessoal, essas pessoas estão só se enganando. E esses pastores estão enganando essas pessoas. O que acontece é o seguinte, a Igreja Católica, ela sempre desenvolveu um tipo de doutrina que era mais voltada aos pobres mesmo. Historicamente estou falando isso. Tanto que tem até não é órgão que fala, é um conselho, um grupo, é um grupo de católicos que são chamados linha, ou ordem, a ordem dos franciscanos. Os franciscanos, eles fazem 3 votos, fé, pobreza e caridade. Eles não têm nada material, porque os franciscanos é uma ala mais radical do catolicismo, que eles entendem que Jesus realmente, ele era totalmente contra a riqueza material. Tanto que tem um versículo do Novo Testamento que ele fala que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então os franciscanos tentam ter isso por filosofia de vida, não ter nada de bem material, riqueza, luxo, nada, e dedicam sua vida a ajudar os pobres. Eu tive uma vez visitando ali na Santa Cecília, aqui em São Paulo, um lar de franciscanos, eles fazem isso. Eles vão de casa em casa pedindo alimento para as pessoas, enchendo o saco, aí depois eles montam uma cesta básica e eles vão distribuir aos pobres. Então esse é o entendimento deles, que é bem mais coerente com Jesus da Bíblia. Em vez de ficar acumulando riqueza, bens material, não, eles não precisam de riqueza para viver. Para que eu preciso de um iPhone 15, de um celular, de um carro? Não, eu aceito Jesus do jeito que ele pregou. Então é uma ala um pouco mais radical, mas chamaram a polícia de novo. Calma, São Francisco, calma, não estou falando mal de você não. Então é uma ala mais radical, mas pelo menos mais coerente. Agora, depois que surgiu o protestantismo e a igreja começou a se fragmentar em muitos pontos, a igreja protestante começou a criticar a igreja católica por isso. Tanto que até hoje tem pensadores protestantes que eles falam que o Brasil é pobre por causa do catolicismo, porque a igreja católica exaltava a pobreza, fazia um ódio à pobreza, ou coisa do tipo. Já a mentalidade protestante não, a mentalidade protestante entendia que Deus queria que os seus fiéis prosperassem, tivessem riqueza e uma vida farta em abundância. Isso tudo foi o que originou essa teologia da prosperidade, tá? Que a teologia da prosperidade ela não começa bem com a Universal e com essas igrejas, ela tem um começo anterior.
que é a filosofia protestante, que era antagônica à filosofia católica, que pregava que Deus queria que seus fiéis fossem prósperos. Aí começaram a surgir essas igrejas evangélicas, né, Universal, Mundial, não sei o que, Renascer, e começaram a pregar a tal da teologia da prosperidade. Aí que ficou totalmente o oposto do que Jesus falou. Porque Jesus era contra o acúmulo de capital, Jesus era pobre, Jesus mandou ajudar os pobres, e aí surge todo um segmento religioso que diz que segue Jesus, mas ignora tudo isso. Eles querem porque querem dinheiro e quer que Deus dê dinheiro para eles. Deus vai fazer eu prosperar. Vou fazer um voto, vou comprar um objeto ungido, vou fazer uma fogueira santa de Israel. Aonde que Jesus falou isso no evangelho dele, pessoal? Não tem. Então surgiram igrejas e mais igrejas completamente anticristãs, no termo correto da palavra, que elas se opõem a tudo aquilo que Jesus pregou e ensinou. Paulo, por exemplo, em Coríntios, Paulo ele se sente como um ladrão só porque ele teve que ser sustentado pela igreja durante um tempo, recebendo um salário. É completamente o oposto do que nós vemos hoje em dia. Agora, como eu falei, o cristão não pode ser rico? Pode, ele pode sim trabalhar, ter suas coisas, desde que seja honestamente e desde que não seja explorando o próximo. Porque a partir do momento que um cristão enriquece vendendo a palavra de Deus, ou cobrando para a palavra de Deus, pedindo dízimos, oferta, vendendo objeto ungido, fazendo campanhas que envolvem dinheiro, esse cristão está indo contra o que Jesus falou. O cristão, se ele quiser ser rico, ele pode trabalhar, arrumar um emprego, prosperar na vida, frequentar a igreja dele como um lugar espiritual, ele tem um pouco de espiritualidade na vida. Isso não tem nenhum problema, mas o problema está nesses lugares que ficam aí explorando e fazendo da palavra de Deus um negócio. Tanto que essas igrejas têm CNPJ e tudo, tem conta bancária, movimentam milhões no Brasil, mas elas estão de acordo com o que Jesus falou? Não, na verdade elas estão na contramão do que Jesus falou, porque elas estão transformando a igreja e a palavra de Deus num negócio milionário, sendo que Jesus era totalmente contra isso. Então, pessoal, quem quer ser cristão, seja, não tem nada contra os cristãos, tem muitos amigos cristãos, tá? Mas pense nisso como uma reflexão. Se você quer prosperar na vida, é um direito seu, mas prospere pelo seu trabalho, pela sua honestidade, pela sua competência, pelo seu esforço, não explorando a fé alheia, porque realmente isso daí, além de ser simonia, vai contra o que Deus falou. Eu já provei aqui no canal que Deus falou que não barganha com ninguém, ele não se levanta ninguém, e ainda vai contra a própria mensagem do Evangelho, que é uma mensagem espiritual, não material. Você não tem um versículo sequer da Bíblia de Jesus prometendo que vai enriquecer alguém, tá? Jesus só promete o reino dos céus, que é uma coisa espiritual, não uma coisa material. E como eu sei que tem gente que vai citar aquele versículo de João que os pastores citam, eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, tá? Aquele que fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eles pegam isso aí e falam que é prosperidade. Vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, comente o que vocês acharam, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.